Eu tenho uma série de vídeos aqui no canal sobre alguns personagens da Marvel e como eles foram atualizados e ficaram mais fortes atualmente. Mas quais serão os 10 mais poderosos? Quem está acima de quem? E quem será que ainda não recebeu poder o suficiente para estar no patamar dos personagens que vão estar aqui na lista? Foi bastante complicado colocar os personagens em ordem, do mais fraco ao mais forte, e são esses que veremos no vídeo de hoje, começando com o Raio Negro. O Raio Negro é um dos poucos personagens aqui da lista que não recebeu nenhum aumento de poder, mas mesmo assim, ele continua sendo um dos seres mais fortes da Marvel. Simplesmente não dá para fazer uma lista dessa e não colocar o personagem, e ele só está tão abaixo porque os outros estão sendo mais trabalhados do que ele. Acredito que eu vou estar até sendo um pouco injusto dele estar tão baixo, mas eu vou deixar ele aqui porque ele não está tendo o destaque que ele merece, e porque eu acho que vai ser o mais correto. E para quem não conhece o personagem, ele nasceu de dois dos principais geneticistas inumanos e aplicaram um experimento de névoas terrígenas no personagem antes mesmo dele nascer. As névoas terrígenas, que por sua vez são elementos que despertam os poderes inumanos em quem possui a genética. Mas esse experimento que fizeram no próprio filho fez com que ele nascesse tão poderoso que foi tratado como um deus entre a sua raça, e isso não é exagero nenhum. Ao nascer, o poder liberado foi tão grande que ele destruiu toda a cidade e precisou ser treinado até a adolescência para conseguir não produzir nenhum barulho. Mas não é necessariamente os sons que dão poder a ele. Ele pode direcionar elétrons para fora com o uso das suas cordas vocais. Uma versão mais fraca do personagem já era capaz de arrastar bairros inteiros e ferir o Thanos, bem como lutar de igual para igual com Vulcano, que na época era considerado acima do nível Ômega. Mas ele não conta só com gritos super poderosos, o personagem faz muito mais do que isso. Ele pode canalizar a energia dos seus punhos, onde ele conseguiu até mesmo nocautear o Hulk usando toda a energia de uma única vez, já brigou fisicamente com o Gladiador, que é um dos pesos pesados da Marvel, pode criar objetos a partir da energia que ele libera, e sua mente é tão forte que mesmo enfraquecido, ele estava vencendo um vilão que manipulava a realidade com seus poderes psíquicos. E isso é só uma pequena fração de tudo que o personagem já fez. Ele já foi utilizado como arma até mesmo para matar entidades, então talvez ele merecesse realmente estar mais acima da lista, mas os outros estão tão poderosos que eu acho que eu vou deixar ele em 10º mesmo. E em 9º, eu decidi colocar, acima do Raio Negro, o Luke Cage. Tá, eu tenho certeza que muitos de vocês não esperavam ver o personagem nessa lista, mas não é o tradicional que está aqui, mas o que surgiu na Terra TRN 1373. Após o que ficou conhecido como o evento do céu branco dizimar a Terra, Luke Cage sobreviveu como um dos últimos seres vivos. Ele recebeu o poder do Sentinela e do Vazio, o sangue do Hulk, e roubou o punho de ferro do seu antigo amigo, Danny Rand. Assim, além de ser um dos poucos sobreviventes, também se tornou um dos seres mais poderosos abaixo de entidades cósmicas, pelo menos na sua realidade. Após décadas vagando, ele retornou à cidade de Nova York, onde Khonshu, o deus egípcio da lua, havia construído uma máquina para consumir a humanidade e o próprio tempo. Lembrando que nessa época ele estava controlando Danny Rand, que é o punho de ferro original. Ele destruiu a máquina e lutou contra Danny, agora o Cavaleiro da Lua imortal, matando o personagem após o confronto e depois enfrentando e também matando o deus da lua Khonshu. O problema é que ele acabou sendo lançado no fluxo temporal e saiu da sua realidade, indo parar perto de Júpiter na Terra 616. Só pelo conjunto de poderes que eu mencionei é meio óbvio porque ele está na lista, né? Ele tem a imortalidade e a força do Hulk, controle de luz e sombras do Sentinela, o punho místico do Punho de Ferro e os mesmos poderes tradicionais que ele já tinha antes de pegar o restante. E isso tudo juntamente com os poderes dos demais personagens que não foram mostrados. Ele tem todo o conjunto de poderes do Hulk, do Sentinela e do Vácuo, mas só mostrou uma parte deles. E ele só não sobe mais na lista por falta de aparições, mas ele merecia estar mais no topo. Mas continuando, em 8º, eu coloquei o Hulk. Por incrível que pareça, o Verdão foi um dos mais difíceis de se colocar nessa lista porque a fase que ele está atualmente é extremamente inconsistente. Claro que a sua versão atual, assim como a maioria das suas versões, tem que estar na lista dos personagens mais poderosos da Marvel, mas a oscilação é muito alta. Quando fomos apresentados essa nova persona do Hulk, onde ele está brigando com Bruce Banner, ele foi mostrado como parte de uma entidade superior. Sabemos que ele era ligado a One Below All, que por sua vez era uma contraparte do One Above All, e residia na última camada do inferno. Depois foram surgindo novas entidades que estavam ligadas à história do Hulk, mesmo que indiretamente, e a parada foi ficando um pouquinho mais complicada. Então o Hulk estava escalando cada vez mais alto no nível de poder da Marvel, assim como os demais personagens aqui da lista que subiram muito em força também. Tanto é que ele bateu de frente com entidades e lutou de igual para igual com Thanos e o derrotou. Apesar de que no final da luta ele teve ajuda, então não foi 100% mérito dele. O problema é que, quando ele vai para outras histórias, envolvendo outros personagens, o nível dele é jogado lá para baixo. Pô, na saga dos vampiros ele foi empalado por um vampiro comum, não era nem o Drácula ou o Blade, e também passou sufoco para alguns zumbis nas suas histórias próprias. Eu vou colocar o Hulk aqui muito por conta da sua história, por ter conseguido bater de frente com Thanos e por as atualizações da sua história também. Mas se formos falar de consistência, ele muito provavelmente deveria estar em 10º lugar da lista. Mas deixando isso de lado, em 7º eu coloquei um dos seus rivais, que é o Thor. O Thor já recebeu um vídeo exclusivo aqui no canal explicando o quão poderoso ele está atualmente, e por isso que eu vou ser bem breve na análise do personagem e do porquê ele está aqui. Ele está sendo muito bem trabalhado atualmente e está recebendo mais e mais aumento de poder, o que colocou acima do seu grande rival, o Hulk. Mas claro que toda a parte da inconsistência do Hulk também pesou bastante na hora de colocar as posições dos dois. Mas enfim, o Thor conta com seus poderes comuns de Asgardiano e filho de Odin, juntamente com seu martelo, que foi reforjado pela força Odin e voltou ao seu auge. Com sua velocidade ele consegue atravessar o universo em instantes, pode criar portais, absorver energia
energia, é forte bastante para mover universos com a pura força bruta, é imortal por estar ligado ao universo e muito mais. Após a morte de Odin e ele ter recebido o título de Rei de Asgard, juntamente com a força do seu pai, ele subiu muito mais o seu patamar de poder. Ele foi capaz de absorver toda a energia cósmica do Galactus, bem como utilizar essa energia para matar o Inverno Sombrio e o Devorador de Mundos. Sem contar que ele também demonstrou conseguir utilizar os poderes da sua mãe, Gaia, manipulando a Terra e os elementos. Bem como também consegue utilizar os poderes da Força Fênix, que ajudou o Thor quando ele nasceu. Então ele meio que tem esses poderes dentro dele e pode utilizá-los também. Se isso já não fosse bastante, ele ainda construiu um cinto mágico utilizando a energia de Zeus que ele havia roubado, que o protege de ataques mágicos. Naquele vídeo que eu fiz sobre o Thor, eu acreditava que ele seria imune a ataques mágicos, porque era o que ele deu a entender, mas pelo jeito só ficou muito mais resistente. Mesmo assim, ele disse que agora já não era mais vulnerável à magia do Loki, o deus das histórias, e juntamente com todo o aumento de poder que ele recebeu, ele merece sim estar aqui na lista em uma posição consideravelmente alta. Mas outro personagem daqui que não recebeu nenhum tipo de atualização nos seus poderes, mas que merece muito estar aqui, é o Legião. Desde a sua primeira aparição até os dias de hoje, o Legião continua sendo um dos seres mais insanos da Marvel e é um dos mutantes mais poderosos. Quando outros mutantes saíram de cena, ele era considerado isoladamente o mais poderoso, geralmente ao lado do Nate Grey e do Franklin. E isso tudo graças à sua mutação única, que é gerar poderes. O personagem é um catálogo vivo de habilidades que superam muito os demais mutantes. Só para vocês terem uma ideia, ele tem capacidade de manipular o tempo, manipular a mente em um campo onde nem mesmo Charles Xavier consegue alcançar, e já foi dito ter mais de 200 mutações de nível ômega dentro do seu corpo. Uma das minhas preferidas é onde ele pode se adaptar a tudo que ataque a ele, o que o torna incrivelmente difícil de ser derrotado. Tem também a Moira, que é capaz de colocar todo o universo 616 dentro de uma caixa e manipulá-lo da forma que quiser. E há também o verdadeiro Legião, que é tão poderoso que conseguiu destruir com facilidade os deuses do Limbo. Esses deuses que colocavam medo na magia, que já tinha sido capaz de derrotar o Dormammu dentro do Limbo. O personagem foi o único que descobriu que o massacre estava em Krakoa, preparando o seu retorno, e justamente nessa fase ele mostrou conseguir ressuscitar por conta própria. Ele também já encarou o vilão Uranus, que é tio-avô do Thanos, e os dois juntos disseram que caso continuassem a batalha, iriam destruir todo o multiverso. Então não é exagero nenhum colocar o Legião aqui na lista, e talvez ele devesse ficar até um pouco mais alto, como eu já mencionei com outros personagens, mas eu acredito que os próximos fazem por merecer estar tão acima. E em quinto, eu coloquei o já mencionado Franklin Richards, ele que é o primeiro filho do Quarteto Fantástico, a primeira criança da Marvel, e por muitos anos considerado o mutante mais poderoso que existe. Ele cresceu sendo uma criança muito fora da curva por causa da sua mutação, que permitia ele manipular a realidade, mas não é como se ele fosse capaz de fazer qualquer coisinha. Mesmo criança, ele espantava Celestiais e também o Mephisto dentro da sua própria dimensão infernal. Enquanto ele foi se desenvolvendo nas histórias em quadrinhos, e principalmente quando ele aparecia na sua versão adulta, entendemos o quão poderoso ele é. Coisas como desligar os poderes do Raio Negro, matar Celestiais, ressuscitar entidades e recriar o multiverso não parecem grandes esforços para o personagem. Muito pelo contrário, ele parece fazer isso com uma facilidade absurda, e mesmo ainda criança, ele já era capaz de criar universos. Ele foi o principal responsável pelos heróis terem sobrevivido à batalha contra o massacre após o Hulk conseguir destruir a armadura do vilão. E alguns anos atrás foi revelado que ele tinha perdido seus poderes, e que na verdade ele nunca foi um mutante. Mas isso é uma grande meia verdade. Bom, na verdade, isso não é quase verdade nenhuma. Afinal, Franklin estava escondendo seus próprios poderes porque ele entendia que não tinha maturidade para lidar com tanto poder. Alguns meses atrás foi revelado que os seus poderes ainda estão com ele, só que ele tem um acesso por um período de tempo limitado porque ele quis assim. O mesmo disse que, quando se tornar adulto e tiver pleno controle das suas capacidades, ele vai se tornar o ser mais poderoso da Terra e o maior herói que já existiu. Mas como esse futuro ainda não chegou e os próximos personagens atualmente superam o poder dele, ele vai ficar nessa posição da lista. E indo pra talvez a posição mais polêmica aqui dessa lista, e olha que já teve algumas bem complicadas, em quarto eu coloquei a Feiticeira Escarlate. Pois é, eu coloquei ela aqui com um pesar no coração enorme, e eu espero que muitos de vocês saibam que tem bastante vídeo aqui no canal falando o quão poderosa ela é, então eu tenho uma plena noção das suas capacidades. A personagem é uma mistura de ser Nexus, manipulação da probabilidade, juntamente com magia do caos, que faz ela um dos seres mais poderosos da existência. Atualmente ela está tão forte que a Rainha do Nunca a considerou uma das suas irmãs, ela foi capaz de vencer uma das encarnações da inexistência. Ela ainda não tem controle total das suas habilidades Nexus, então ela pode evoluir muito mais do que já está atualmente, mas ela está em um nível tão alto que consegue conversar com entidades cara a cara, lutou de igual para igual com Agatha Harkness, que é talvez a feiticeira mais experiente atualmente na Marvel, e ela frequentemente captura demônios e criaturas que vão atrás dela em pequenos globos de neve que contêm realidades criadas pela personagem, e por aí vai. Desde o dia M, ela é considerada uma das grandes potências entre os heróis, e a bagunça que ela fez demorou muito tempo para ser revertida. Ela já admitiu ser completamente imune à morte, já que é capaz de voltar a hora que ela quiser, e ainda criou uma realidade paralela para ajudar na ressurreição mutante, como uma forma de recompensar o povo pelo que ela fez exterminando o gene mutante uns anos atrás. Mesmo quando os X-Men restantes estavam com o poder da Fênix, ela ainda assim era capaz de botar medo neles e fazê-los sentir dor com seus poderes. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava ela em quarto ou terceiro, já que o segundo e o primeiro ela com certeza não poderia estar, mas eu acho que a próxima personagem merece a terceira posição, mas eu concordo que aqui é bem discutível também. Mas enfim, por consequência, a Feiticeira Escarlate acaba ficando em quarto lugar da lista, com potencial para subir muito mais. E em
terceiro, e a personagem que desbancou a Feiticeira Escarlate, eu coloquei a Gwenpool. Essa é uma personagem tão insana que ela tinha que estar na lista, é meio que obrigatório. Independente da posição, ela teria que estar aqui. Ela é uma personagem que nasceu na vida real, no nosso universo, e foi transportada para o mundo dos quadrinhos, onde não queria ser uma secundária e passou a atuar como heroína. Para conseguir uma fonte estável de renda, Gwen decidiu se tornar uma mercenária, conseguindo trabalhos contratados do alfaiate que fez a sua roupa de Gwenpool. Mesmo que a Gwen tenha continuado a viver uma vida normal, sua percepção única do universo Marvel fez com que ela se tornasse consciente de que ainda estava em um mundo fictício. E graças a isso, ela desenvolveu a habilidade de interagir com os elementos dos quadrinhos, como a borda dos painéis. Ela pode ver e interagir fisicamente com letras e caixas de legenda, e tocar e até mesmo romper as calhas dos painéis, permitindo que ela transporte objetos por curtas distâncias através do espaço e do tempo, movendo eles através dos painéis. Ela também pode interagir com diferentes instâncias de si mesma em vários painéis na mesma página, e essa sua capacidade de viajar entre os painéis faz com que essencialmente ela seja capaz de viajar entre o tempo e o espaço com liberdade total. Gwen pode remover personagens da narrativa à força ou alterar os personagens, como ela fez ao retirar uma versão vilã do Dr. Destino de sua encarnação atual, a mais heróica. Os poderes de Gwen se desenvolveram ao ponto de permitir que ela distorcesse a realidade, até mesmo falando para o universo que ela era uma mutante, e o universo acreditou, o que meio que deu permissão para ela entrar na nação mutante. E por mais que os personagens abaixo e os personagens que estão na frente dela sejam estupidamente poderosos, nenhum deles manipulam a história e a HQ em si como a Gwenpool faz. Ela está além da própria história da Marvel, no mesmo plano que os escritores e os editores e seres que percebem o multiverso inteiro não conseguem encontrá-la em sua dimensão. Ela já mostrou conseguir pegar armas de outros heróis, de outras páginas, como fez ao pegar o Mjolnir de outro quadro. Em teoria, ela poderia ter qualquer arma, artefato ou aumento de poder das HQs, o que meio que me permite deixar ela em terceiro, mas eu não acho que ela consiga superar os dois próximos, sendo principalmente o segundo, que é o Ed Brock. Após Ed Brock e seu fiel escudeiro, o simbionte Venom, derrotarem o antigo Rei de Preto, Knu, o personagem ascendeu a sua posição. Ed Brock é o atual Rei de Preto, deus dos simbiontes e uma das criaturas mais poderosas de toda a existência da Marvel. Ele é um igual em poder aos Beyonders, controla a narrativa da Marvel de dentro para fora, e é um ser quase onisciente e quase indestrutível. O Rei de Preto anterior demonstrou feitos extremos de poder, e esses feitos agora podem ser utilizados para falar do Ed Brock. Afinal, o poder que eles têm agora é o mesmo. Knu conseguiu com facilidade capturar um Celestial, e quando foi para a Terra, bilhões de anos depois da sua investida contra as entidades, ele chegou com 3 Celestiais sob seu comando. Ele também conseguiu derrubar o Surfista Prateado como se não fosse nada, e estava escravizando deuses para trabalharem para ele. Ele tem acesso a toda a informação de cada simbionte dentro do multiverso, e cada simbionte tem informação de cada um dos seus hospedeiros. Então imagine o quanto de coisa ele sabe. As realidades, os diversos universos agora estão todos acessíveis ao Ed Brock, e ele só não sobe mais porque a próxima personagem é hierarquicamente superior a ele. Ele não mostra muito os seus feitos grandiosos de poder como o antecessor fazia, mas é porque ele é um herói e as situações não pedem tanto dele. Mas ainda assim, se ele quisesse destruir planetas ou galáxias inteiras, tenho certeza que ele conseguiria com extrema facilidade. Então imagine a primeira da lista, que é a Jean Grey. Ela que é a mais próxima do ser supremo de toda a Marvel e reconhecidamente uma nível ômega. Só com seus poderes mutantes de telecinese e telepatia, a personagem já poderia estar aqui no vídeo, mas é graças aos acontecimentos recentes que ela está tão alto. A sua telecinese é tão poderosa que ela pode reorganizar os átomos e manipular a matéria, transmutando para outros materiais ou simplesmente apagando seus inimigos quando necessário. A sua telepatia é ainda maior que a sua telecinese, superando em poder bruto Charles Xavier e sendo essa sua mutação de nível ômega. Mas como eu já comentei naquele vídeo das entidades mais poderosas da Marvel, a Jean Grey atualmente é a Fênix. Foi revelado que elas nunca foram entidades separadas, as duas são uma só. Não existe Fênix sem a Jean Grey e não existe Jean Grey se não existe Fênix. E eu não tô falando meramente de um avatar da Fênix, como acontece com muitos outros personagens, incluindo a sua filha de outro universo, a Rachel Summers. Não, a mutante conta com a verdadeira Fênix na sala quente e branca, a dimensão mais alta abaixo do The One Above All, superando até mesmo os limites dos Beyonders. Como Fênix, ela pode reescrever a realidade para curar o universo inteiro e apagar ou trazer de volta linhas do tempo alternativas. Ela tem controle total sobre a vida e a morte, representando a destruição e o renascimento de todas as coisas, além de também conter toda a energia psiônica do multiverso. Atualmente ela está em um nível tão alto que está enfrentando inimigos que são considerados inimigos de grupos inteiros, como o Carniceiro de Deus e o Thanos. Ela fica acima de seres como a Feiticeira Escarlate do Ed Brock, porque hierarquicamente ela é a segunda da Marvel por conta da Fênix, então não teria como ela ficar mais abaixo, mesmo com a Feiticeira Escarlate sendo extremamente poderosa e o Ed Brock com todos os poderes do Rei de Preto. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like e comenta aí embaixo se concorda ou não com as posições que eu coloquei aqui na lista. Não se esquece de mandar para aquele seu amigo que não entende nada sobre a Marvel e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.